Vamos lá para mais uma aula hoje. Hoje o nosso assunto é sobre a América Latina e algumas áreas de conflitos e tensões, principalmente nas regiões de fronteira. Não vamos falar sobre conflitos ligados à, à guerra civil, conflitos internos. Vamos conversar mais conflitos relacionados a questões de fronteira, tá bom? E alguns impasses que têm ocorrido ao longo da história. Esse percurso está lá no percurso 27, na página 240 até 243. É bem tranquilo, bem pequenininho, vai ser uma aula bem tranquilinha para a gente estar estudando. Bom, primeiro, quando nós estudamos a América do Sul, ou América Latina como um todo, a gente sempre acredita que, ou a gente tem a falsa impressão de que é uma área tranquila, a área que não existe conflitos, não existe guerras, principalmente quando a gente compara com o Oriente Médio, com a África. Então acaba que a gente não tendo não tem muita noção dos conflitos que ocorrem ou que já ocorreram na América Latina. E eu posso destacar que esses conflitos que ocorrem na América Latina ocorrem por dois motivos. São os dois principais motivos para ocorrer qualquer tipo de conflito, principalmente nas fronteiras. O primeiro motivo seria histórico, desde a época da colonização, quando quando a Espanha saiu da América Espanhola, os países começaram a ficar a criar sua independência, as fronteiras não foram bem demarcadas por conta de não ser a mesma nação, né, ou seja, a América Espanhola tem o mesmo domínio. Quando ela se fragmentou, acabou que se dividindo em diversos países e essas fronteiras não foram muito bem discutidas ou não foram muito bem alinhadas um com o outro país. Então, questões posteriores que ocorreram relacionadas a disputas de fronteiras, principalmente em relação à classe econômica, em relação a disputas de minérios. Então, tudo isso acabou dificultando ou gerando algum impasse em relação às fronteiras que nós temos hoje. Outro motivo também que eu posso destacar também pelos conflitos mais agravantes que nós temos aqui na América Latina seria a influência externa. Que influência externa é essa? O mais claro, mais próximo da gente seria os Estados Unidos, pela interferência que os Estados Unidos acaba ocorrendo ou influenciando determinado tipo de país. O que foi, Ian? É porque meu notebook, às vezes, o áudio... Ah, não, tranquilo, beleza. Qualquer coisa é só você falar pelo chat ou interromper mesmo pelo microfone se você conseguir, tá bom? Bom, mas Tá. eu destacaria dois principais fatores para estar sempre ocorrendo esse tipo de disputa nas fronteiras dos países. Primeiro, seria essa questão histórica, no qual foram mal dividido, mal discutido essa questão das fronteiras, e isso gera impasse até hoje, e também a influência externa, da política externa, principalmente com países da Europa, e principalmente com os Estados Unidos, que acaba influenciando. Pela verdade, essa influência externa americana ocorreu lá na doutrina Monroe. Quem lembra dessa parte que nós estudamos lá quando estudamos a história dos Estados Unidos? Como falamos que a doutrina Monroe ela veio para influenciar a política externa da América, do continente americano, com a seguinte frase: a América para os americanos. Com essa frase, os americanos estavam dizendo assim para o povo europeu: aqui vocês não mexem, aqui quem controla, quem dita a regra, quem influencia somos nós, norte-americanos. Por isso a frase América
para os americanos, ou seja, os americanos iriam influenciar. Nós vemos essa influência em Cuba, quando os Estados Unidos impulsionou ou incentivou, ou deu início ao processo de independência de Cuba, mas logo depois que Cuba conseguiu sua independência, acabou fazendo um cerco, dominando, ou seja, a Cuba só trocou praticamente de metrópole, porque saiu Espanha, entrou os Estados Unidos controlava, até o momento que ela se afastou dos Estados Unidos e se aproximou mais da União Soviética. E aí aconteceu a história que nós vimos lá. Mas é interessante ver que diversos conflitos na América ou foi incentivado ou teve algum tipo de interferência norte-americana, até não só conflitos entre fronteiras, mas conflitos internos dentro do próprio país. O maior exemplo nisso é em relação às recentes ditaduras que ocorreram na América Latina. Praticamente todas as ditaduras que ocorreram na América Latina houve algum tipo de influência, direta ou indiretamente, dos norte-americanos. O Brasil foi um grande exemplo disso aí, que os Estados Unidos hoje tem como prova que acabou financiando financeiramente ou dando armas para o exército brasileiro para que pudesse então fazer a ditadura. Lá no Chile também os Estados Unidos influenciou muito e, ou seja, esse tipo de influência acaba gerando uma disputa no território latino-americano. Aqui, por exemplo, eu tenho a primeiro conflito que eu quero trazer para vocês aqui seria entre o Equador e o Peru. Houve uma disputa entre esses dois países lá em 1995, quando houve um confronto armado. Até hoje não se sabe o número total de mortos, feridos, porque os dois estados acabam escondendo muito bem esses números e deixando tudo muito obscuro. Até a gente não sabe quantas pessoas morreram, se foram grandes, se foi um grande número ou se não foi, mas só sabe que com o intermédio do Brasil, Argentina, Chile e até próprios Estados Unidos, acabou fazendo tipo uma mediação entre esses dois países. Ou seja, nós vemos que o último confronto grande foi em 95, ou seja, não faz muito tempo. Ou seja, a América Latina está em constante processo de conflitos entre os países, principalmente em suas fronteiras. Um conflito também muito famoso também seria o canal de Beagle. Eu não sei falar esse nome, mas é um canalzinho que fica bem aqui, ó, abaixo da Terra do Fogo, onde separa essas três ilhas aqui, aonde a disputa entre Chile e Argentina sempre gerou um impasse muito grande entre esses dois países, aonde o Chile ele queria, no caso, a posse dessas ilhas, já a Argentina falava que não, que essas ilhas eram delas, que ela que tinha que ter o controle dessa ilha, e por assim dizer, acabou por muitos anos o conflito, a disputa entre essas ilhas. Bom, essa disputa foi levada até a ONU, e lá na ONU, a ONU decidiu que as ilhas seriam do Chile, e toda a riqueza que tiver na ilha, no solo da ilha, e toda a riqueza presente no mar seria da Argentina. Então acabou que entrando um consenso meio que comum entre os dois países, onde o Chile ficava com as ilhas, com a parte terrestre, e a Argentina tomava conta dos oceanos. Tudo que a Argentina queria era por conta disso. Mas por que esse controle todo? Acredita-se que lá tem uma grande reserva de petróleo. Por isso, a disputa entre essas duas nações foi tão acirrada durante essa época. Um outro conflito também envolvendo a Argentina se diz respeito à ilha. Ou ela pode ser chamada de Malvinas ou Ilhas Flugit. Eu não sei falar o nome em inglês, sou péssimo com isso, mas esse nomezinho aqui, muito bonito aqui. Essa ilha aqui, ó, se você for olhar pelo lado da Inglaterra, ela tem esse nome, Ilhas
flagrante. Mas, se você olhar para o lado da Argentina, o nome é Malvinas. Atualmente, essa ilha da Inglaterra, do Reino Unido, e ela veio através de uma disputa. Desde a época da colonização, a Inglaterra já tinha colônias nessa ilha já. Só que com a proximidade com a Argentina acabou povoando, acabou se interessando muito pela ilha, e a Argentina acaba falando que essa ilha é minha por aproximação, por colonização, por descendência e tudo mais. E então entraram em guerra, entraram em disputa. Para você ter uma ideia, em 1833 houve uma disputa entre a Argentina e a Inglaterra, onde 750 argentinos ficaram mortos contra 250 ingleses. Ou seja, derrota da Argentina, a Argentina recuou, mas até hoje não desistiu dessa ilha. E esse arquipélago, no caso, né? E até hoje a Argentina tem lá um processo na ONU lá, solicitando abrir, tomar novamente esse arquipélago para ela. Só que a Inglaterra, ela fala que não, de forma nenhuma, ela vai abrir mão, porque ela é muito importante estrategicamente. Bom, por que a Inglaterra diz que essa ilha é tão estratégica, é tão importante para ela? Por dois motivos. Primeiro, militar. Você tem uma base no sul do Atlântico, é muito importante, tanto militarmente quanto em relação à base da Antártida. Então é muito importante a Inglaterra manter a sua base militar nesse arquipélago. E segundo, acredita-se também que nesse arquipélago existe uma grande quantidade de petróleo. Por isso a maior disputa entre a Inglaterra e a Argentina. Estão entendendo, galera? Alguma dúvida até aqui? Vou passar rápido. Se estiver passando rápido, você fala, bom? Você está me ouvindo bem? Oi? Você está me ouvindo bem? Ian, tá muito ruim seu microfone. Digita aí, não tô ouvindo nada. Tô ouvindo nada. Bom, as tensões fronteiriças. Continuar aqui falando. Enquanto o Ian digita aqui. Não, tudo bem, Ian. Tô tranquilo, tá bom? Qualquer coisa você pega esse pedacinho ali lá no YouTube que eu vou colocar. As tensões, bom, já falei isso já, né? Outra tensão também muito importante que ocorreu também foi entre Chile, Peru e Bolívia. Lembra quando eu falei sobre os países da América Latina? Eu falei que os únicos dois países que não possuíam ligação com o oceano, nem com o Oceano Atlântico e nem com o Oceano Pacífico, era a Bolívia e o Paraguai. Bom, até a data desse conflito aqui, a Bolívia ela tinha uma conexão com o Oceano Pacífico, mas por conta desse conflito entre Chile, Peru e Bolívia, onde os três países queriam o mesmo território, acabou então gerando uma disputa no qual restou uma guerra e no qual a Bolívia e o Peru saíram perdedores. O Chile acabou ganhando essa disputa. Mas por que então que eles queriam tanto esse território? Existe jazidas de nitrato que é utilizado tanto para fertilizante quanto para criar explosivos, muito rica nessa área. Então, por esse motivo, acabou-se que houve a guerra, houve o conflito nesses três países. E é interessante observar que, até hoje, a Bolívia ela pede a devolução desse território, só que o Chile fala que o máximo que ele pode dar, que ele pode fazer, é um corredor para a Bolívia, para ligar a Bolívia ao Oceano Pacífico. Só que a Bolívia não está muito interessada nisso, ela quer o território dela de volta, e até hoje, quando há um encontro desses três países, esse impasse ainda está em discussão ainda sobre esse território. É claro que para a Bolívia é um território muito importante por conta da jazida e principalmente pela ligação com o oceano. Imagina só, você tem um país onde você não tem ligação nenhuma com o oceano. Qualquer tipo de exportação ou importação, você precisa passar por dentro de outro país, pagar uma taxa, ou seja, o produto sai muito mais caro. Então, a Bolívia, ela quer muito esse território novamente. E o Peru também, ele
está interessado, mas é por conta mais das jazidas, porque o Peru tem uma boa costa em relação ao Oceano Pacífico. Bolívia e Brasil. Brasil também e Bolívia já entraram também em uma disputa bem acirrada, onde resultou na compra do território que é o Acre, atualmente, pelo Brasil. E hoje em dia a gente brinca muito em relação ao Acre, que a gente quase não escuta falar nada sobre o Acre, que o Acre tem dinossauro, que o Acre tem um negócio meio esquisito. Mas é engraçado, cara, que na época que o Brasil comprou o Acre, era uma ideia muito boa. Era uma ideia, tipo assim, que de empreendedor mesmo, no qual era algo visionário. Por quê? Vocês lembram lá no 7º ano, quando a gente estava falando sobre fluxos migratórios, e existia um fluxo migratório da região do Nordeste para outras regiões do Brasil, principalmente para a região Sudeste. Só que lá por volta de 1960, o Brasil, perdão, a região Norte estava muito em alta e muitos fluxos migratórios do Nordeste estavam indo para a região Norte. Por quê? Atrás da seringueira. A seringueira é uma árvore no qual se extrai o látex, que é a seiva dela. E o látex é matérias-primas mais importantes para fazer a borracha. E esse látex, na época, estava em alta, não só no mercado nacional, mas no mercado internacional, onde toda a produção de látex do Brasil que era extraído, era exportado e se ganhava muito bem. Então, o governo brasileiro começou a incentivar a esses migrantes a saírem de suas regiões e irem para a região norte para extrair esse látex. Só que sempre foi muito complicado você retirar o látex lá da região norte, por conta do difícil acesso à floresta fechada, à floresta amazônica, floresta fechada, não tinha estradas, e mesmo assim os territórios lá ainda eram não tinha nenhuma delimitação. E como não tinha nenhuma delimitação, acabou que esses seringueiros entraram no território boliviano, gerando um mal-estar entre a Bolívia e o Brasil. O Brasil não estava interessado em que os seringueiros parassem, pelo contrário, eles queriam mais que eles adentrassem e mais que eles fossem lá e pegassem o recurso natural para vender. Só que a Bolívia não gostou nada disso e começou então a movimentar suas tropas para a fronteira entre Brasil e a Bolívia. Bom, quando o governo brasileiro percebeu isso e o governo brasileiro não queria entrar em uma disputa armada porque não compensava, não valia a pena para o Brasil, com certeza o Brasil naquela época iria ganhar da Bolívia se fosse alguma disputa armada, só que para o Brasil não valia a pena, o Brasil estava interessado era no recurso do látex, então o Brasil comprou o Acre, o território, que hoje é o Acre da Bolívia, pagou um preço bem baixo mesmo, não foi nada muito alto, e pagou um preço lá e teve uma promessa de construir uma estrada de ferro que iria ligar a Bolívia até o Oceano Atlântico. Como falei com vocês, a Bolívia sempre precisou de um pedaço, uma ligação com o oceano. Só que tinha um problema. Até hoje o Brasil não construiu não terminou ela totalmente, né, essa linha de ferro, essa ferrovia. E tem prejudicado muito a Bolívia por conta disso. Aí tá, o Brasil comprou o Acre, era muito bom, caraca, que legal, vamos começar a ganhar muito dinheiro. Só que aí alguém lá percebeu que dava para fazer plástico, fazer borracha com o petróleo, que era muito mais barato. Não era melhor, mas era muito mais barato e a qualidade era muito parecida. Então, o látex começou a cair em declínio em valor comercial. E então acabou que não valia mais a pena entrar na floresta amazônica com difícil acesso, você extrair o látex, porque não valia a pena, porque o preço caiu muito. E acabou o Acre sendo um tiro no pé do Brasil. O Brasil, com muitas expectativas de comprar o Acre para lucrar, acabou ganhando só mais um pedaço de terra só, que hoje em dia não tem muito o que fazer. Alguma dúvida, gente, sobre essa parte do Acre? Tá me ouvindo melhor, professor? Tô ouvindo. Ah, tá. Nenhuma dúvida, professor.
Ó, Rebeca. Não, Rebeca não está conseguindo entrar. Não, tudo bem. Vai estar ruim. Tá, depois da aula aqui a gente entra pelo Meet, aí talvez melhore para ela, tá bom? Fala para ela guardar um pouquinho que a gente vai entrar pelo Meet. Você manda um link para ela. Tá acabando a aula aqui já. As tensões da fronteira agora em relação à Bolívia e o Paraguai. Repare que a Bolívia é igual aquele primo chato. Não tem aquele primo seu chato que fica brigando com todo mundo e arranja treta com todo mundo em volta? Mas ele é pequeno, ele sempre apanha de todo mundo. Mas mesmo assim ele continua brigando. Então, esse primo chato é a Bolívia. Ele é pequenininho e está sempre arranjando treta com todo mundo, só que só apanha. Contra o Paraguai foi a mesma coisa, arranjou uma treta pelo território chamado Chaco. Esse território aqui é uma planície, a planície onde está o Pantanal aqui, ó. Pantanal é uma terra muito fértil, acreditava-se que essa região tinha um reservatório de petróleo muito grande. No entanto, esse reservatório de petróleo não se confirmou, mas ainda assim é uma terra muito fértil para cultivo. E por esse motivo, a Bolívia estava muito interessada nessa região aqui. Entrou em disputa contra o Paraguai, só que o Paraguai ganhou, e com isso a Bolívia perdeu 75% do território, desse território, para o Paraguai, e a Bolívia ficou apenas com 25%. E é interessante observar que calcula-se que 100 mil pessoas morreram nesse conflito, ou seja, muita gente morreu e por um território no qual foi perdido mais tarde. O interessante a gente entender sobre esses conflitos é que é pregado uma paz que muitas das vezes não existe. Se você reparar, boa parte, se não toda parte desses conflitos foram gerados por disputas econômicas, por interesses econômicos. Em nenhum momento esses conflitos foram gerados para preservar o meio ambiente, ou para preservar alguma etnia, não, pelo contrário. Aquele território ali tinha um recurso natural que era interessante para aquele país, então acabava enviando tropas e entrava em guerra, ou seja, uma paz relativamente instável que acaba ocorrendo nesses países. E, contudo, a paz ela não pode ser entendida apenas com a inexistência de guerra, e sim a disputas econômicas, políticas, sociais, porque ao mesmo tempo que não tem guerra, não existem conflitos, por alguma dessas disputas, tanto econômico quanto político quanto social, acaba gerando algum tipo de mal-estar, e aí é um estopim para estar ocorrendo o conflito. Então, toda vez que a gente olhar para a América Latina, não pense que ela é um lugar pacífico, um lugar que não existe conflito, um lugar onde os países não se importam muito com as suas fronteiras, mas pelo contrário, se importam muito e qualquer mal entendido pode gerar uma disputa e uma disputa grave. Alguma dúvida, gente?